Olá, boa noite. Obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Para quem está participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Vinícius Faria, eu sou psiquiatra e psicogeriatra. E toda primeira terça-feira do mês a gente vai estar aqui fazendo essa apresentação. Então, essa é a nossa última do ano, né? O nosso último vídeo ao vivo do ano. E ano que vem a gente volta a partir do dia 2 de janeiro, que é uma terça-feira, com novos vídeos ao vivo. Eu estou planejando mudar um pouco aqui a nossa tecnologia, estou estudando outras formas para deixar o nosso ambiente mais agradável, mais moderno, em termos de melhora de qualidade de som e de imagem. O tema que eu escolhi hoje para conversar com vocês é um tema muito importante e ainda pouco conversado, que é o tema das alterações de comportamento da doença de Alzheimer. O que acontece? A doença de Alzheimer, eu já falei aqui outras vezes, é a síndrome demencial mais comum e a mais conhecida. Então, para quem não assistiu o vídeo anterior, eu já expliquei o que são as síndromes demenciais, e a doença de Alzheimer é responsável por cerca de 60%, às vezes até 70% de todas as síndromes demenciais. E quando a gente fala de Alzheimer, a primeira coisa que vem à cabeça é memória. Então, a maioria das pessoas sabe que o domínio cognitivo que mais é afetado pela doença de Alzheimer é a memória. E isso é verdade. Para o Alzheimer típico, pelo menos, né, o que é mais acometido, o que é mais cedo acometido é a memória. Mas outros domínios também são afetados. Então, a linguagem, a própria função executiva e principalmente o comportamento. Tanto é que hoje as alterações de comportamento na doença de Alzheimer já são consideradas como a própria apresentação clínica da doença, porque cerca de 80% a 90% das pessoas que têm Alzheimer vão ter alguma alteração de comportamento ao longo da vida. E isso é tão interessante que, olha só, esse artigo aqui saiu ontem, então, né, o nosso encontro aqui, nosso tema já estava marcado muito antes disso, e eu vi que esse artigo aqui saiu ontem apontando justamente para isso, falando que precisa ser mais bem explorado, até mesmo nos estudos sobre o Alzheimer, essa questão da alteração de comportamento, né, que eles chamam de sintomas neuropsiquiátricos. Então é um assunto de extrema importância. E por que é tão importante falar das alterações de comportamento na doença de Alzheimer? Porque tem um impacto muito grande no cuidar do paciente. Então, as alterações de comportamento dificultam o cuidado com esse paciente. A pessoa que sofre de Alzheimer sofre a mais por conta dessas alterações de comportamento e os cuidadores também. Isso aumenta muito o estresse do cuidador e a dificuldade em cuidar dessa pessoa. Pessoas com alterações de comportamento, quanto mais graves elas são, maior a chance de uma internação hospitalar ou de que essa pessoa, por exemplo, necessite de cuidados em residências, né, domicílios para idosos de longa permanência. Então, evitar essas alterações de comportamento ou cuidar dessas alterações de comportamento de maneira correta melhora muito a qualidade de vida, tanto do paciente com Alzheimer quanto do cuidador. Isso a gente chama, né, essas alterações de comportamento, de sintomas psicológicos e comportamentais, ou também, como naquele artigo que eu mostrei para vocês, de sintomas neuropsiquiátricos, ou alterações neuropsiquiátricas da doença de Alzheimer. Em inglês, a sigla é o BPSD, que é o Behavior Psychological Symptoms of Dementia. Então, se vocês verem isso aqui alguma vez falando de Alzheimer, vocês saibam que está se falando dessas alterações de comportamento. Eu separei aqui para vocês em 4 grupos, né, das mais comuns, mas eu agrupei, né, algumas no mesmo grupo, mas elas são as mais variadas possíveis. Então, de maneira didática, eu vou falar aqui para vocês dessas principais. As alterações de comportamento, elas podem tanto preceder o aparecimento dos primeiros sintomas de memória, por exemplo, né, ou surgir em qualquer momento da doença de Alzheimer, desde as alterações mais leves até as mais graves, a depender do tipo de alteração de comportamento que a gente está falando. Então, a apatia é a mais comum delas. A apatia é uma falta, né, de motivação, uma falta de que a pessoa apresenta, né, uma aparente falta de vontade para fazer as coisas. A pessoa fica
indiferente ao ambiente, indiferente à situação. É lógico, isso também tem gravidade, então pode ser desde uma apatia leve até uma apatia grave. A apatia pode estar presente mesmo antes de começar os sintomas de memória. Então a pessoa parece que vai perdendo o interesse, vai ficando indiferente ao ambiente. E isso tende a se agravar com o passar, né, com a evolução da doença de Alzheimer até os casos mais graves em que a apatia pode ser total e a pessoa, né, não demonstra mais qualquer reação ao ambiente em que ela está. Um outro sintoma comportamental bastante comum é a depressão. É importante falar que a depressão pode ser o anterior também à doença de Alzheimer, então muitas vezes começa com uma depressão ou ser um diagnóstico diferencial que a gente tem que excluir. Mas a depressão verdadeira acontece bastante também na doença de Alzheimer e se manifesta diferente da depressão que a gente está acostumado a ver em quem é jovem ou quem não tem Alzheimer. Não espere encontrar aquela tristeza, né? Muito choro. Isso pode não acontecer, mas se manifestar mais associado também à perda de interesse nas atividades e também mais sintomas físicos, como cansaço, fraqueza, aumentar as dores, né? Ficar mais preocupado com questões de controle dos esfíncteres, por exemplo. A depressão pode aparecer desse jeito. Um sintoma comportamental que aparece muito e depende também da fase da doença de Alzheimer que a gente está falando é a agitação. E a agitação pode se apresentar de várias maneiras, desde agitação propriamente dito na hora, por exemplo, de se alimentar, ou que vai tomar banho, ou que vai receber o auxílio, né, do cuidador na hora de se alimentar e tomar banho, e ter uma agitação verbal, por exemplo, né, começar a falar mais bravo, ou falar palavrões, até uma agitação motora mesmo, de agressão, ou de ficar mais inquieto no ambiente, agitação durante o sono, agitação no meio da madrugada, por exemplo, acordar e começar a perambular pela casa, ou querer sair de casa, enfim, vários tipos de agitação que pode acontecer. Isso tende, né, a ser mais leve no começo, a ir piorando com o passar do tempo, mas melhorar nos casos mais graves e os casos muito graves de Alzheimer, quando tende a prevalecer a apatia. Uma outra fonte de estresse muito grande, né, que o paciente sofre muito com isso e causa muito sofrimento para quem está cuidando, é a psicose. Psicose, grosso modo, é a ocorrência de delírios ou alucinações. Delírios são pensamentos que a pessoa pode ter que não tem embasamento na realidade. Então é como se acreditasse numa coisa, né, que para ela é muito real, mas que aquilo não está acontecendo na realidade. Na doença de Alzheimer, os delírios podem começar bem no comecinho da doença também. Os delírios mais comuns na doença de Alzheimer são os delírios de ciúme. Então a pessoa achar que está sendo traída, né? Que tem alguém na casa ali que está ali para enganar ou para roubar ele. E também esse delírio, né, de que está sendo roubado, de que pode ter um impostor na casa. Isso também está bastante relacionado com memória, porque às vezes a pessoa esquece onde guardou as coisas ou perde, e quando vai procurar e não encontra, pode criar um delírio em cima disso de achar que está sendo passado para trás, que está sendo roubado. Isso pode ser uma grande fonte de agitação, da pessoa ficar brava, agitada ou até mesmo agressiva. Uma outra coisa, né, nas psicoses também são as alucinações. Então, de a pessoa achar que está ouvindo coisas, né, ou vendo coisas que os outros não estão vendo. As alucinações tendem a acontecer mais na doença de Alzheimer mais grave, mais avançada, ao contrário dos delírios. Pois bem, sabendo então que essas alterações de comportamento são muito frequentes, né, e que causam um grande estresse para o paciente, para o cuidador, e que pode, né, atrapalhar toda a rotina de cuidados com ele, seja no paciente que está em casa ou no paciente que está institucionalizado, o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? Então, como manejar essas alterações, né, de comportamento no dia a dia? A melhor coisa sempre é prevenir.
Então, a gente vai tentar fazer de tudo para que essas alterações de comportamento não ocorram ou ocorram de maneira mais branda. Como fazer isso? A primeira coisa é fazer um tratamento adequado da doença de Alzheimer conforme cada etapa, né? Então, seja o tratamento medicamentoso ou seja todo o tratamento de suporte, né, em termos de multidisciplinaridade que a gente pode oferecer para esse paciente. Também é muito importante o tratamento adequado das comorbidades clínicas. Então, se o paciente tem diabetes, pressão alta, problema de tireoide, tem dor, problema de constipação, tudo isso deve ser adequadamente tratado, porque qualquer descompensação clínica pode ser um motivador, né, um gatilho para uma alteração de comportamento. E cuidados com a saúde em geral. Então, isso em termos de manter uma dieta adequada, tentar manter um sono adequado, um ritmo de atividade física, né, de manter os cuidados com a saúde física do portador de Alzheimer. Um ambiente bem adaptado às necessidades do paciente. Isso tanto bem adaptado do ponto de vista físico, né, ou seja, fazer as adaptações que aquela casa precisa, né, o que o ambiente físico precisa, ou se o paciente está institucionalizado, e também as adaptações de rotina. Então, deixar aquela rotina o mais adequado, o mais fácil possível, né, atendendo às necessidades tanto de quem está recebendo cuidado como de quem cuida. E, muito importante, o treinamento de cuidadores. Seja o cuidador um familiar ou um cuidador profissional, ou às vezes os dois juntos, né, no cuidado com o paciente. Um cuidador bem informado, né, que sabe bem como é a evolução da doença, como lidar com esse tipo de situação, é um cuidador que vai estar com uma capacidade melhor de cuidar, de oferecer um cuidado melhor e também cuidar de si próprio. Isso é muito importante. E como que a gente faz então, né, no dia a dia, quando já está acontecendo então uma alteração de comportamento? Nós temos medidas não medicamentosas que devem ser sempre tentadas primeiro e depois as medidas medicamentosas. Então, nas não medicamentosas, sempre que possível, né, a primeira abordagem vai ser essa. Aí eu quero passar para vocês o método ABC. Como é que é o método ABC? Primeiro, diante de uma situação, né, de uma alteração de comportamento, tentar ver o que pode ter desencadeado aquela alteração de comportamento. Então, há de antecedente. O que foi o gatilho? O que pode ter motivado aquela alteração de comportamento? Definir bem a alteração de comportamento. Isso é bom, né? Até para observar o comportamento do paciente, para poder falar para o médico depois, ou para os profissionais de saúde que estão envolvidos no cuidado, para poder entender o que está acontecendo. E muito importante também, as consequências, né? Então, o que aquele comportamento gerou? Então, vou dar um exemplo, tá? Um antecedente, uma mudança na hora de tomar o banho, né? Então, o paciente está acostumado a tomar banho todo dia às 8 horas da noite, naquele dia, por um motivo qualquer, foi dar o banho dele às 5 horas da tarde. Essa mudança no horário pode gerar uma irritabilidade, uma inquietação que pode evoluir para uma agitação do paciente. Essa agitação pode ter como consequência a agressão física do cuidador, por exemplo. Então, se a gente vê que a gente percebeu qual foi o antecedente e que isso teve uma consequência grave, a gente tentar melhorar, né, o cuidado ali com a rotina para que não ocorra esse antecedente, para o comportamento a alteração do comportamento não acontecer e, obviamente, não ter essas consequências graves, né? Nem sempre, a depender, né, do tipo de ambiente ou também da gravidade do comportamento, as medidas não medicamentosas serão suficientes. Algumas vezes a gente tem que adotar medidas medicamentosas e eu vou passar por cima aqui porque isso sempre vai precisar de uma orientação médica, então do médico que está assistindo esse paciente, esse cuidador que está cuidando da situação, poder orientar caso a caso, né? Mas sempre que a gente precisar usar um medicamento, são várias as classes de remédio que a gente pode usar, vai ter que ser bem específico para aquela situação, na menor dose possível e pelo menor tempo possível. E sempre quando der, tirar a medicação e voltar, né, junto com as medidas não medicamentosas.
Muito bem, espero que tenham gostado dessa aula. Sempre que precisarem falar comigo, por favor, fiquem à vontade, entrem no site, aqui na nossa página do Facebook e do Instagram também. É um prazer poder contribuir esse tipo de informação, trazer sempre informação de qualidade. Esse é o objetivo aqui da página, né, da minha participação aqui nas redes sociais, para que com essas dicas, né, quem estiver precisando ou conhecer alguém que esteja precisando, poder usar isso no dia a dia. Eu aproveito também para lembrar que sábado agora, dia 9 de dezembro, eu estarei fazendo junto com a terapeuta ocupacional Sheila Fontanese e a psicóloga Fernanda Cassiano, um workshop voltado especialmente para cuidadores, sejam familiares ou cuidadores domiciliares de portadores da doença de Alzheimer. A gente vai dar uma explicação bem ampla do que é a doença de Alzheimer, quais são as fases da doença de Alzheimer, os tratamentos, como tornar o ambiente mais familiar, né, um ambiente mais propício para se cuidar da pessoa com Alzheimer em casa, e também cuidados muito especiais com os cuidadores. Isso é muito importante, o cuidador estar bem para poder cuidar bem. Então, quem se interessar, dá uma olhadinha ali embaixo, tem os links para o curso, é só entrar em contato com a Aninha, tem o telefone dela ali no folderzinho, para poder participar do workshop com a gente, tá bem? Vejo vocês no workshop, e tem vídeo novo ainda vindo esse mês, mas o próximo ao vivo só ano que vem. Espero ver vocês aqui novamente. Muito obrigado e até a próxima!